A todos aí, estamos a um Shabat aqui, mais uma vez, compartilhando e trocando ideias a cada sábado, a cada ano, a cada dia, com os senhores e senhoras. Aqui estamos com a família Rodrigues. Podemos verificar aí a Rejane e Aron Atos no café da manhã tradicional de todo o Shabat. E aí, senhor Herdas, como está essa política? O que você tem nos falado dessa semana? Quais são as novidades? Bom, vai te chamar todos, né? Dia quente, muito quente, extremamente quente de verão. Mas bom, sobre política semana, o que a gente pode dizer, né? Primeiro, de ontem, a gente teve um falecimento, né? A mãe do Bolsonaro, ela faleceu ontem, aos 94 anos, a Olinda Bolsonaro. O enterro foi ontem mesmo, nem cheguei a ver se foi. Se não foi ontem, deve ser hoje, né? Pelo menos isso, não teve gente falando, vai ter que morrer, aquele pessoal meio bitolado que fica falando, não sei o que, merecia mesmo. Então, ainda bem não tem esse tipo de comentário, pelo menos não na internet. Bom, também foi isso que a gente pode dizer. Tá meio que muito complexo pra saber o que vai ser vice, quem que vai ser governador, quem que vai ser não sei o que. Por quê? O Entrave, muita gente está querendo ele para governador de São Paulo. Já o Tarcísio, que seria o candidato para governador de São Paulo, ele deve ser colocado para vice-presidente. Que é, assim, Tarcísio como vice, perfeito, né? É uma opção muito, muito boa. O Mourão estava querendo sair mesmo de vice, e também porque muito interesse do Mourão com o Bolsonaro não bate muito. Mas ainda tá aquela coisa muito grande. Mas caso o Tarcísio não vá para vice-presidente, ele pode também vir para governador do Rio, aqui do Rio. É complicado, né? Falta muita coisa para saber. Mas caso ele não saia, talvez o Mourão venha para governador do Rio, enfim. Tá meio com uma bagunça saber o que vai ficar em governador, o que vai ficar no quê. A gente só vai poder saber quando sair mesmo o período eleitoral oficial, que aí sim tá certinho que cada um vai ser. Então tem que aguardar ainda, né, pra ver. E também sobre agora do corona. Lembra daquela monte de coisa bem assim, o que esse povo tem na cabeça, que estava acontecendo pela Europa, aqui no Brasil? Então, a Irlanda ela já anunciou que vai retirar praticamente todas as restrições do Covid, máscara dentro de ambiente fechado, passaporte sanitário, aquela coisa toda, nos países nórdicos, né? A Noruega, a Suécia, eles já tiraram há muito tempo. E também o resto da Europa parece que vai seguir o mesmo caminho, né? Aquele protesto que estava tendo tanto na Europa quanto em lugares assim, da América do Norte e tal. Não é que valeu a pena, estão retirando finalmente, né? É porque aquilo, o pessoal tava, tipo, em nome da sua saúde, mas é só pensar que literalmente na Austrália tem campos de concentração para quem não é vacinado. Eles então colocaram quem não é vacinado em lugares isolados, né? À força. Ou seja, é complicado, muito complicado. Eles já estão querendo considerar quem tomou 2 doses não vacinado. Tá uma loucura, né? Mas, então, como eu disse antes, né? Se cuidem e sejam racionais, porque o que mais tem gente que tem aí é Corona Lover irracional. Mas é isso, basicamente da semana é isso. Semana quente pra caramba, mas tranquilo, né? Ao mesmo tempo. E é isso. Obrigado aí, senhor Herdas. Um bom café da manhã e um bom Shabat. Senhor Atos Baruch, que é a novidade? Como é que anda essa história desse país, desse mundo, desse Brasil? A todos, Shabbat Shalom a todos. Semana passada, né, a continuidade dos índios e tal, eles se desenvolvendo. Aí teve uma questão lá uma pergunta lá que eu fiz, como é que eles começaram a entrar em contato com os portugueses. Foi assim, quando a Corte de Lisboa mandou José de Tomé, eu acho. Não, o outro, José de Tomé lá. É o que eu Enfim, eu me esqueci o nome dele. Ele mandou um governador para governar a terra do Brasil. Porém, ele tinha um trabalho de unificar os povos indígenas e os portugueses, que estavam tirando mais portugueses naquela região lá do Brasil, onde os portugueses estavam colonizando. Aí teve a pergunta lá dos portugueses, como é que a gente vai transmitir a fé cristã, transmitir a linguagem, que é o português, transmitir nossos conhecimentos, tudo para um povo que não pensa como a gente, para um povo que não fala a mesma língua, para um povo que tem uma fé diferente. Aí até que então, a Corte de Lisboa, quer dizer, mandou os jesuítas. Os jesuítas tinham um trabalho de fazer o seguinte:
trazer, transmitir a fé cristã, que era um principal alvo, não só para o Brasil, mas para outros países aqui do bloco americano, além dos mares, e também transmitir a linguagem, que é o português. E veio vários sotaques do indígena com os portugueses e tal, escreveram várias palavras de português. Aí começou a vir essa união, essa interligação. E começaram a se casar, começaram a ficar unidos, os povos indígenas e os portugueses. Por exemplo, quando os Estados Unidos, a Inglaterra, a França não estavam querendo se envolver com os indígenas para ter filhos e tal, eles pensavam só em buscar território, buscar ouro, não estavam querendo pensar em união de povos. Não estavam querendo casar. Aí os portugueses não tinham nada disso, se casavam, tinha união, um povo trocava com trocava e ficava tranquilo. Os portugueses não tinham aquela ideia de, não vou só buscar território e tal. Tipo, obviamente a gente também estava querendo território, porém não 100% igual os portugueses, igual os franceses, ingleses, espanhóis. Os espanhóis também deram bastante problema, lá na frente eu explico. Enfim, por causa dessa união que veio uma parte da mixigenação aqui no Brasil. São vários povos em um, e outros povos ainda vão vir para o Brasil, que vocês ainda vão ver durante a história. Enfim, por causa dos jesuítas que os indígenas tiveram essa paz com os portugueses. É isso, união de dois povos. Muito bom, muito obrigado aí, senhor. E essa semana como foi? Semana foi tranquila, quente pra caramba e lindo. Tá ótimo, muito obrigado. E um ótimo café da manhã, senhor Atos Baruch, senhor Yaron. E aí, esse café, esse calor, o que você tem a nos dizer? Essa semana foi bem calorenta, o verão chegou de vez. E sobre Salmos 15, que eu vou falar agora, fala o seguinte, você só merece o tempo de Deus, o reino de Deus, se você tiver uma vida correta. Então, tem uma vida correta, merece o reino de Deus, correto? Sim. Muito bom, muito obrigado aí, senhor Yaron. Um ótimo café da manhã e uma camisa bonita. Da Alemanha. Da Alemanha. Certo. Senhora Rejane, essa paraxá, essa semana, esse Shabbat, esse calor, o que você tem a nos falar? Bom dia, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal. Fique à vontade. E muito obrigado por nos assistir. A porção dessa semana é a porção Itró. O que é Itró? Itró é o sogro de Moisés, que é o Jetro, né? Conhecido como Jetro. Itró, ele é conhecido, né, nessa porção por ter acolhido Moisés, não nessa porção, mas na história da Bíblia, por ter acolhido Moisés no deserto, por ter permitido o casamento de Moisés com a filha dele, acho que é por ter permitido o casamento de Moisés com a filha dele. Então, assim, ele se tornou o sogro de Moisés. E aí a porção começa falando que Jetro escutou, né? O que ele escutou? Ele escutou dois acontecimentos, né? Ele ouviu que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho com as águas partidas ao meio, e ele escutou também que eles tinham guerreado, eles já tinham tido uma guerra e ganhado uma guerra contra os amalequitas, né? E que são, assim, os inimigos terríveis ali do povo de Israel. E o incrível é que Israel ganhou, né? Sem ter um grupo organizado, uma milícia organizada, e mesmo assim Israel ganhou. Então ele ficou impressionado e foi até Moisés. Então quando ele chegou para visitar Moisés, né, para falar sobre esses acontecimentos, ele percebeu que Moisés estava muito cansado, porque Moisés, do amanhecer do dia ao pôr do sol, ficava dando tinha audiência com as pessoas, tipo um juiz julgando todas as causas grandes e pequenas. Ele, observando Moisés, ele percebeu que Moisés estava cansado e ele deu uma ideia para Moisés, que foi de delegar juízes, né? Então ele sugeriu que Moisés tivesse um grupo de 50 juízes para julgar uma causa grande, e aí até chegar Moisés ser a última fase do julgamento. Se eles não conseguissem resolver, ia passando ali por várias instâncias, até chegar em Moisés, e Moisés dá a palavra final. E, assim, com isso, tem umas informações sobre Jetro, né? O nome dele em hebraico é Itró, porque no hebraico não tem a pronúncia de J, né? Tipo Já, Gege, então seria Itró.
Itró, ele tinha vários nomes, né? E em cada lugar que ele passava, ele tinha tipo um apelido diferente. Ele era um exímio conhecedor do deserto, né? No Talmud relata que ele foi um dos conselheiros de Faraó no período em que Moisés nasceu. Quando Moisés nasceu, Itró, que é o Jetro, né? Ele trabalhava lá no palácio e ele era um dos conselheiros de Faraó. Então, assim, ele já sabia da história do povo, ele conhecia a história, então ele acolheu Moisés, mesmo sendo uma pessoa que não reconhecia o Eterno como um único Deus. E nesse dia que ele foi visitar Moisés, ele decide ali reconhecer que o Eterno é o único Deus e ele abandona, dali em diante, todos os deuses que ele servia, né? Deuses do Egito. E assim ele começa a ter uma vida então de nômade, de monoteísta ali pelo deserto. Apesar de apreciar muito, né, a coragem de Moisés de liderar um povo que não tinha muita regra, né, educacional, ele decide ficar afastado desse povo. Ele prefere morar onde ele já morava mesmo e trazer a ideia para o povo dele, né, de Midian, que o Eterno é um, que o Eterno é único. Yahid, né? Errad, único Yahid. E aí ele leva a vida dele adiante. Mas tem mais coisas nessa porção. Por exemplo, que Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, finalmente, né? Então o povo comete aquela terrível ali, o pecado mais abominável de todos, que foi a do bezerro de ouro, né? Então isso foi muito triste para o povo. Mas sobre os 10 mandamentos, né, é dito no Talmud o seguinte, que quando ele citou o primeiro mandamento, o povo morreu, né? Quem estava realmente ainda na dúvida de que o Eterno era único, um ou não, faleceu. Quando ele citou o segundo mandamento, que inclusive o primeiro mandamento não foi citado por Moisés não podia citar nem o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro mandamento, né? Então quem citou os mandamentos é dito que foi o próprio Eterno, porque o Moisés era parte desse povo, né? Então os mandamentos se aplicavam também a Moisés, que não terás para ti nenhum outro Deus, nada do que há na terra ou no céu. Existe inclusive uma permissão para ter a imagem dos querubins ali na arca, né? O pessoal até muita gente comenta, não é para ter imagem, mas em cima da arca tem o querubim. Mas somente na arca, mas na nossa casa, na nossa residência, não podemos ter imagem nem do que há no céu ou na terra. Então é importante a gente não ter, até mesmo algumas pessoas, os mais assim, vamos dizer assim, mais religiosos, né? Não tem nem imagem, nem mesmo quadro dos filhos na parede, não tem aqueles bichinhos que enfeitam a estante, um cachorrinho, um golfinho, algo desse tipo. Até mesmo porque se lembram que não é para você ter na sua casa. É um mandamento, né? Um lado dos primeiros. Então você terá apenas o Eterno como seu Deus. E na sequência, o povo, depois dos 10 mandamentos, aí tem a questão do maná, né? O milagre místico, uma comida que descia todos os dias ao pôr do sol. E é muito bonito, é bem poético como ela era servida para o povo, né? Eu sei que essa porção é bem grande, é porque essa paraxá é muito boa de ler. Mas assim, sobre o orvalho caía, e aí a primeira camada de orvalho caía, e aí o Eterno mandava o maná cair em cima daquele orvalho. Depois ele mandava uma segunda leva de orvalho. Então o maná ficava entre os 2 orvalhos ali. E o povo só podia colher depois que estava coberto com a segunda camada de orvalho. E também tem muitos assuntos sobre o maná, né? Ele não tinha um sabor específico. Ele era tão místico que se você tivesse uma vontade de comer, por exemplo, um milho verde, um exemplo. Então o maná que você colheu hoje teria o sabor de milho verde. Se tivesse com muita vontade de comer um churrasco, aquele maná teria um sabor de churrasco. Então era uma comida psicológica, né? Era uma comida mística mesmo, espiritual. Então não era permitido colher 2 porções. Por quê? Porque isso estimularia a fé do povo no Eterno. Então eles tinham esse comprometimento de acreditar que no dia seguinte teria novamente
né, a descida do maná e eles iriam coletar. Com exceção de Shabat, né, no sábado, eles escolhiam uma porção dupla. Para quê? Para que não tivesse trabalho no Shabat. E é isso. A porção, ela é muito rica, ela é muito extensa. Eu recomendo que você faça a leitura na sua casa, observe as leis do Eterno, coloque as leis do Eterno. A lei do Eterno é a instrução do que há na Torá, né? Colocar em prática, ensinar os seus filhos. E o mais importante dessa porção, que começa falando que Jetro escutou, né? Escutar o outro, saber entender o que o outro tem para falar. Muitas vezes a gente não consegue ouvir o que o outro tem para falar, a gente atropela o outro. Mas a gente tem que ter convicção e consciência de que quando nós falamos, nós temos os nossos argumentos. Quando nós nos calamos e ouvimos o que o outro tem a falar, nós temos a oportunidade de aprender. É isso, no mais, tenha uma boa vida, tenha uma semana abençoada e farta e Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shavua Tov, Rejane, um bom café da manhã, um bom café para todos. Aqui está o Shabat com a família Rodrigues. Você é muito bem-vindo a participar a cada Shabat nessa mesa de Shabat na casa dos Rodrigues. Muito obrigado e que faça uma mesa similar ou melhor do que essa na sua residência. Um shalom para todos.